Pai, Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é Vivendo pela Fé. Vamos à Bíblia? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A Epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos que estavam enfrentando perseguição e forte pressão para abandonar a fé em Cristo e retornar às antigas práticas do judaísmo. Diante dessa realidade, o autor procura fortalecer os irmãos, lembrando-lhes da superioridade de Cristo e da importância de permanecer firmes. Nesse contexto, o capítulo 11 surge como um grande testemunho da vida de fé. O autor passa a apresentar diversos exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus mesmo em meio às dificuldades. Assim, antes de citar esses exemplos, ele começa estabelecendo uma definição clara do que é a fé. Portanto, Hebreus capítulo 11, versículo 1, funciona como a base teológica de todo o capítulo, introduzindo o tema que será demonstrado na vida de vários servos de Deus. Certeza. A palavra traduzida como certeza pode ser entendida como fundamento, base sólida ou garantia. Dessa forma, o texto mostra que a fé não é algo frágil ou apenas emocional. Pelo contrário, a fé é uma confiança firme e segura no caráter e nas promessas de Deus. Em outras palavras, aquilo que ainda pertence ao futuro passa a ter consistência e realidade no coração daquele que crê. Assim, a fé transforma a promessa futura em segurança presente. Coisas que se esperam. Em seguida, o autor fala das coisas que se esperam. Essa expressão se refere principalmente às promessas feitas por Deus, muitas das quais ainda não haviam se cumprido no momento em que foram feitas. Ao longo do próprio capítulo, vemos exemplos claros disso. Abraão, por exemplo, partiu sem saber para onde iria, confiando na promessa de uma terra. Da mesma forma, Noé construiu uma arca antes mesmo de existir qualquer sinal visível do dilúvio. Além disso, Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, porque cria na recompensa futura. Dessa maneira, a fé não se apoia nos olhos que veem, mas naquilo que Deus prometeu. Convicção. Por fim, o texto utiliza a palavra convicção, que pode ser entendida como prova, evidência ou certeza interior. Isso significa, mesmo quando algo ainda não é visível, o cristão possui dentro de si uma convicção profunda produzida pela confiança em Deus. Não se trata de imaginação ou otimismo vazio, mas de uma certeza fundamentada na fidelidade divina. Portanto, a fé funciona como uma evidência espiritual do que ainda não pode ser visto naturalmente. Diante disso, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ensina que a fé é a confiança firme nas promessas de Deus, mesmo quando elas ainda não são visíveis aos nossos olhos. Assim, a fé olha além das circunstâncias, descansa na palavra de Deus e escolhe viver pela promessa e não pela aparência. Mas como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? À luz desse ensinamento, algumas aplicações se tornam claras para a vida cristã. Primeiramente, a fé nos ensina a confiar em Deus antes de ver os resultados. Além disso, ela nos capacita a permanecer firmes mesmo quando as promessas parecem demorar. Finalmente, a fé nos conduz a caminhar baseados na palavra de Deus e não apenas nas circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes, Deus não revela todo o caminho de uma vez. Em vez disso, ele mostra apenas o próximo passo, convidando-nos a caminhar pela fé. Em resumo, Hebreus capítulo 11, versículo 1 revela que a fé transforma a esperança em certeza e o invisível em convicção, porque está firmemente fundamentado na fidelidade de Deus. Que cada vez mais nós não venhamos caminhar por aquilo que vemos, que nós venhamos caminhar por aquilo que cremos. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus, a ter fé. Senhor, a permanecer firmes, Pai, em nome de Jesus, a sermos, Pai, em nome de Jesus, instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, que cada dia mais, Senhor, nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ver além das circunstâncias, ver, Pai, em nome de Jesus, além daquilo que está diante dos nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé seja sólida, Pai, fundamentada, Senhor, em nome de Jesus, no Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado.
Forte abraço e fiquem com Deus.